Oi, pessoal. Aqui é a professora Márcia Regina, professora de odontopediatria e de clínica infantil da FACID. Hoje nós vamos comentar uma questão do ENAD de 2016, que foi o último ENAD que aconteceu. Nós vamos comentar a questão 31. É uma questão que trata da psicologia e do manejo das crianças no tratamento odontopediátrico. Então, essa questão, ela inicia com uma ilustração bastante interessante, né, que mostra uma menina que vai ao dentista, inclusive a ilustração de uma cena retirada de um filme, né, do filme Procurando Nemo, em que uma criança vai ao dentista e que tem toda uma experiência que envolve questão de psicologia e de manejo, né? Então, ela ilustra muito bem o que essa questão se propõe. Então, vamos ler aqui a questão. Considerando o manejo do comportamento infantil e as contribuições da psicologia na clínica odontológica infantil, avalie as afirmações a seguir. Então, a primeira afirmação, ela diz o seguinte: uma estratégia a ser utilizada pelo cirurgião dentista para crianças chorando intensamente, fazendo birra ou com acesso de raiva é o reforço positivo, por meio de modulações de voz e expressão facial de acolhimento. Então, a gente observa que essa afirmação número 1, ela é uma afirmação totalmente incorreta, né? Porque o cirurgião dentista está atendendo uma criança com crise de birra, como é que ele vai realizar um reforço positivo? Reforço positivo é uma técnica que a gente realiza para crianças que estão tendo um comportamento colaborador, né? E aí você reforça positivamente o comportamento dessa criança para que ela repita esse comportamento durante toda a consulta e em consultas seguintes. Então, uma criança que está tendo uma crise de birra ou um acesso de raiva, o dentista ele não tem que realizar a técnica de reforço positivo, né? Ele vai realizar técnicas onde ele vai se mostrar demonstrar mais a sua autoridade, né? Então, ele vai utilizar, por exemplo, o controle da voz, né? Onde ele vai usar um volume, um tom de voz mais alto para conseguir a atenção da criança, muitas vezes associada com a contenção física ou estabilização protetora, né? Para ele poder ter sucesso no atendimento de uma criança com birra, tá? Então, ele não vai ter também expressão facial de acolhimento, né? A expressão facial do dentista também vai ser no sentido de demonstrar a sua autoridade. Então, essa primeira afirmativa ela está totalmente incorreta. A segunda, a técnica do controle de voz baseia-se no tom e no volume da voz a serem empregados pelo cirurgião dentista para a obtenção da atenção da criança e, em seguida, sua cooperação. Assim, com entonação firme e decidida, ele pode estabelecer a autoridade e, com entonação suave, pode acalmar a criança. Então, a segunda afirmação ela está correta, né? A técnica do controle da voz realmente é essa técnica em que o dentista ele vai utilizar a variação do tom e do volume da voz no sentido de conseguir a atenção da criança, como a gente falou quando a gente comentou a primeira afirmativa. Então, ele vai utilizar uma entonação mais firme da sua voz, decidida, mostrando autoridade, né? Naquela situação em que a criança está descontrolada, com crise de birra, né? Ou com acesso de raiva. Então, a técnica do controle da voz, ela está bem descrita nessa segunda afirmativa. Portanto, é uma afirmativa correta. A terceira, a técnica dizer, mostrar e fazer, como o próprio nome diz, tenta controlar a ansiedade da criança. O cirurgião dentista verbaliza que vai colocar a mão na boca da criança, demonstra na sua própria boca e faz a contenção. Então, aqui a gente tem uma mistura de técnicas, né? A técnica dizer, mostrar e fazer, também chamada de tell, show, do, é uma técnica, uma das mais utilizadas na odontopediatria, para crianças de diferentes faixas etárias, né? É uma técnica que é utilizada como rotina, porque ela é uma técnica não aversiva e ela tem o objetivo realmente de controlar, de diminuir a ansiedade da criança. Mas a técnica, ela consiste de você falar,
mostrar e posteriormente fazer algum procedimento na criança. Por exemplo, né, uma criança de primeira vez, né, que está na primeira vez na consulta odontológica, eu vou fazer uma profilaxia nessa criança. Então, primeiro eu vou dizer para ela, olha, eu vou escovar seus dentes com uma escovinha que gira, né? Depois eu vou mostrar essa escova girando na baixa rotação. Então, eu piso lá no comando de pé e mostro para a criança que a escova gira. Eu posso mostrar, eu vou mostrar como eu vou tocar, né? Utilizando essa escova no meu dedo. Depois eu vou mostrar para a criança no dedo dela. E por último, eu vou executar a profilaxia na boca da criança. Então, isso é o dizer, mostrar e fazer. É uma técnica que realmente tem o objetivo de diminuir a ansiedade. À medida que o paciente ele vai ficar sabendo de tudo que vai ser realizado. Então, você vai criar um vínculo e uma confiança do seu paciente em relação a você, né? Agora, a técnica falar, mostrar, fazer, ela não tem nada a ver com o dentista colocar a mão na boca da criança. Existe uma outra técnica chamada mão sobre a boca, que é utilizada para crianças que estão com comportamento ruim, com crise de birra, né? E que o dentista coloca a mão sobre a boca da criança, no sentido de abafar o grito da criança e que a criança consiga ouvir o dentista, o que é que ele está dizendo. E a partir do momento em que ela para de gritar, ele tira a mão da boca e o atendimento ocorre normalmente. Então, a técnica da mão sobre a boca é uma técnica aversiva, que só pode ser utilizada com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, é uma técnica totalmente diferente do dizer, mostrar e fazer, tá? Inclusive, essa técnica da mão sobre a boca, ela nem mais é utilizada hoje em dia. No passado ela foi bastante utilizada, mas hoje em dia não é mais utilizada, tá? Então, a terceira alternativa está incorreta, já que ela tem uma mistura da técnica dizer, mostrar e fazer com a técnica da mão sobre a boca, que são duas técnicas totalmente diferentes. A quarta, as técnicas não aversivas, como a dessensibilização, em algumas sessões, são organizadas de modo que a complexidade dos procedimentos a serem executados aumentem progressivamente. Então, a afirmativa 4, ela está correta, já que a dessensibilização ela é utilizada justamente com esse objetivo, de você expor, né, a criança a alguns estímulos. Esses estímulos eles são ordenados em ordem progressiva, para que a criança se familiarize mais com o ambiente odontológico e aceite os procedimentos mais complexos. Por exemplo, numa primeira consulta, a gente geralmente não faz procedimentos muito complexos. A gente vai começar com procedimentos mais simples. O exame clínico, a evidenciação de placa, a profilaxia, né? O exame radiográfico. Numa consulta seguinte, você já pode dar um passo um pouco mais à frente, executar um procedimento um pouco mais invasivo, né? Se essa criança não tem dor, você pode fazer um ART, um selante. Numa consulta seguinte, você vai partir para uma anestesia, uma remoção de raiz residual. Então, isso é a dessensibilização. Você organizar os procedimentos do menos complexo para o mais complexo, tá? Para que essa criança vá aos poucos se acostumando com o ambiente odontológico, com o instrumental e com o próprio dentista. Então, a quarta questão está correta. A quinta afirmativa, ela diz, o cirurgião dentista deve se informar sobre eventos do cotidiano, como o nascimento de um irmão, o falecimento de um ente querido, o horário de atendimento de sono da criança, brigas, separação de pais, mudança de escola ou residência, os quais influenciam o comportamento da criança. Com certeza, então essa quinta afirmativa está correta, né? São acontecimentos que quando ocorrem na vida da criança podem afetar o seu comportamento. Uma criança colaboradora, ela pode passar a ser uma criança não colaboradora no consultório odontológico porque ela passou por algum problema muito sério para ela, como, por exemplo, o falecimento do ente querido, o falecimento do avô, de uma avó, né? Separação dos pais. Então, é importante que o cirurgião dentista conheça esses acontecimentos importantes na vida da criança. O horário de atendimento e o sono da criança também é muito importante. Se a criança está marcada para um horário que ela costuma dormir,
geralmente ela já vai vir mais enjoada, porque ela vai estar com sono. Então, a tendência é que ela colabore menos nessa consulta. Então, a quinta questão, a quinta alternativa está correta. Então, nós observamos que após nós avaliarmos as afirmativas, né, nós vimos que a primeira afirmativa está errada, a segunda ela está correta, a terceira está errada, a quarta está correta e a quinta está correta. Então, nós temos como resposta correta a letra D, né? As afirmativas corretas são a afirmativa 2, a 4 e a 5, tá? Então, era isso que a gente tinha para hoje, o comentário dessa questão do ENAD de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bem os comentários das questões e que tenham bons estudos e que façam uma boa prova no ENAD desse ano.